Vamos lá? Então, vamos voltar agora para a nossa ação de curatela. E a gente parou falando sobre a competência, vamos lá. Fixada a competência, vamos para esse momento. Citação do curatelando. Citação do curatelando, antigamente chamava citação. Você lembra dessa época? Era citação para interrogatório. Você lembra disso? Que negócio estranho. Interrogatório é quando o processo penal, né? O Código de Processo corrigiu. Não é citação para interrogatório, é citação para entrevista. Entrevista é uma palavra muito mais simpática do que interrogatório. Afinal de contas, aquela pessoa não vai ser interrogada. O juiz vai conversar. Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Péssima. Lá no MP, a gente fez um curso desse também, os colegas ficaram me olhando feio. Assim, se for você, não adianta você trocar comigo, de me perguntar se for eu, porque, evidentemente, eu vou lhe dar a resposta certa aqui. Se fosse eu na hora para fazer coisa errada, todo mundo que ia fazer assim, eu quero fazer errado, vou fazer errado. Eu sei que não era para ser por aqui, mas eu vou fazer. Por quê? Porque, por algum motivo. Pode existir um motivo que você queira fazer errado. Ponto. Não me interessa nem eu vou discutir. Eu vim para dizer o que é certo. O que é certo? Esta audiência é obrigatória. Ela não pode ser dispensada. Está na lei, está no estatuto e está na jurisprudência. Pode olhar ali, ó. A jurisprudência diz que é impossível dispensa. Então, se alguém recorrer, já sabe que o processo vai ser declarado nulo a partir da dispensa da entrevista. Ponto, já sabe. Mas assim, eu assumo o risco, faça. Simples assim. E os juízes disseram lá a mesma coisa. Ah, porque às vezes tem a pessoa que não pode ir até a sede do fórum. Está na lei. O juiz vai até onde ela estiver. O juiz vai. Os daqui vão? Ah, tá. Tem um que vai. Me diga o nome quem é que vai. Pronto. Então é porque é bom dizer quem vai, né? Bom, é bom fazer... Você gosta? Então, melhor ainda. É porque ir sem vontade também é ruim, então é bom ir gostando. Bom, agora, você disse assim, Cristiano, eu assumo o risco e não vou... Então não vá. Outra coisa, na verdade, assim, o MP e o curador não precisam ir mesmo, não, né? Quem precisa é o juiz. Esse precisa ir. Se o MP está intimado, não vai. Se o curador está intimado, não vai. Acabou, o ato é válido. Quem tem de ir é ele. Agora, você perguntar assim, e você, se fosse você o defensor, você recorreria se ele dispensasse? Aí eu vou falar de estar conversando aqui antes. Se for o curador, sinceramente, assim, tudo vai depender da situação. Ordinariamente, o curador deveria recorrer. Ordinariamente. Agora, pode acontecer um caso em que você veja que a pessoa está numa situação gravíssima. Deixa lá e pronto, já está resolvido o problema, você viu que está tudo regular. Pode até fazer vista grossa ou dizer, olha, considerando que os interesses estão preservados, deixo de recorrer, embora reconheça a nulidade. Beleza. Agora, só saber o certo. Não pode dispensar. E o juiz deve ir até onde esteja o curador, o curatelando. Esta é a disposição do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Código Civil. A opção da legislação é indispensabilidade da audiência de entrevista. Esta é a opção da legislação brasileira. Bom, outra coisa, viu? Eu queria dizer assim, malgrado eu saiba que muitos aqui vão discordar, eu acho absolutamente correta a impossibilidade de dispensa. Você gostaria de perder seus direitos, sua capacidade, sem o juiz olhar no seu olho? O cara vai tirar seus direitos civis, sua capacidade, sem olhar para você? Olhando para uma foto, ou olhando pior para uma certidão do oficial de justiça? A mim parece gravíssimo, porque a pessoa está no hospital. Vá lá, passa no hospital, olhe e certifique. Eu entrei, fui no hospital, eu vi, acabou, certificou, ele vai embora. Agora, eu acho só que é preciso, eu gostaria de que isso fosse implementado, porque acho que é importante. Mas muito bem, feito isto, vamos agora para a entrevista. Marcou a entrevista, vai realizá-la. Existem perguntas obrigatórias. Então fique atento, se ele não fizer as perguntas, faça você. E se você não fizer, nem ele fizer, então você já sabe que tem que pedir a repetição do ato. Você daqui a pouco, daqui para o final, você vai entender por que essas perguntas são obrigatórias. São aquelas ali. Vida, relações pessoais, familiares, vontades e preferências. Vida, relações pessoais, familiares, vontades e preferências. O juiz obrigatoriamente perguntará sobre isso. Obrigatoriamente. Por que ele obrigatoriamente perguntará? Porque na sentença ele precisa justificar a extensão da curatela.
E se ele não perguntar, como é que ele vai justificar? Como é que ele vai dizer a extensão do que ele nem sabe, se ele não perguntou? Outra coisa, lembremos também que o EPD diz que o curatelando tem direito de indicar a pessoa que ele quer que seja o seu curador. O juiz não está obrigado a nomear, claro que não, óbvio, quem vai nomear o curador é a decisão judicial. Agora, o juiz é obrigado a perguntá-lo. Então fiquem atentos, porque se o juiz não fizer, faz você a pergunta. Quem é que você quer que seja seu curador? E se o juiz disser, mas por que perguntar? Porque o senhor vai ter que justificar depois, caso não nomeie. Caso não nomeie, ele vai ter que justificar por que deixou de nomear aquela pessoa. É o último, né? Muito bem. Realizada a entrevista obrigatória, abre-se o prazo de 15 dias para a resposta do curatelando. A lei fala em resposta, mas visivelmente aqui vamos enxergar que tem natureza de contestação. É uma contestação, ou seja, o curatelando pode impugnar o pedido. Ele pode impugnar dizendo, olha, eu não concordo com o pedido da minha curatela. Evidentemente, isso só vai acontecer naqueles casos em que o curatelando está tentando se defender para não ir para a curatela. Sabemos que são raros esses casos, não são frequentes. O caso mais frequente é aquela pessoa realmente estar num estágio tão avançado de falta de idoneidade mental que ela própria nem sabe o que está acontecendo com ela. Enfim, quando o curatelando constituir advogado, aí nós vamos ter o advogado defendendo ele. Ótimo. Surge um problema. 2, aliás. Vamos para o primeiro. Ele conferiu uma procuração ao advogado. E o advogado, com os poderes que lhe foram outorgados, atua no processo em defesa do curatelando. Não é isso que vai acontecer? Mas suponha que o processo andou. O processo seguiu. E aí o juiz, na sentença, decretou a curatela. Tudo bem até aí? O que é que esse advogado provavelmente vai fazer agora? Apelar, certo ou errado? Não é isso que ele provavelmente vai fazer? Apelar para tentar no tribunal reverter a curatela. Só tem um problema. Artigo 652 do Código Civil. Esse artigo 652 do Código Civil vai dizer assim: cessam os poderes do mandatário. O advogado não é o mandatário? Cessam os poderes. Então, cessam os poderes dados por uma procuração. Inciso 2. Pela decretação de curatela do mandante. Foi isso que aconteceu? Foi. O mandante acabou de se tornar incapaz e o Código Civil estabelece a cessação dos poderes. Se cessaram os poderes do advogado, esse recurso pode ser apreciado? Não, porque faltaria um dos pressupostos de validade do processo. Conseguiram entender o problema? Pois é, como é que resolve isso? Porque se cassar os poderes do advogado com a sentença que decreta a curatela, nós vamos ter automaticamente uma impossibilidade de recurso e um esvaziamento da vontade do mandante, que é o curatelando. O STJ, então, aquele ali é o grande precedente sobre esse assunto. Esse RESP 1251728 de Pernambuco. Neste precedente, o STJ resolveu o problema e, ao meu sentir, resolveu muito bem. Muito bem. O STJ estabeleceu da seguinte forma: há em todo mandato uma extensão eficacial. Traduzindo, para falar claro, uma prorrogação dos efeitos. Todo mandato, toda procuração carrega consigo uma prorrogação dos efeitos até o trânsito em julgado da ação. Presume-se que quando o mandante outorgou os poderes, ele outorgou até o trânsito em julgado daquela decisão. Então, estes poderes processuais permanecem até o trânsito em julgado, mesmo com a sentença que decretou a curatela. Portanto, o advogado pode recorrer, porque o advogado processualmente continua defendendo os interesses do mandante, que é, nesse caso, o curatelando. Muito bem. Então, está resolvido o problema em relação ao advogado constituído. Mas aí surge um outro problema. É que, quando há advogado constituído, dispensa-se a figura do curador? Eu contava a Isabel aqui que
as origens do Instituto da Curadoria Especial. A gente já percebeu que no Brasil a gente tem um monte de deturpação processual, um monte de deturpação. Eu estou lembrando de uma deturpação, para mim, uma deturpação gravíssima no processo penal. Juiz do processo penal, quem julga, né? Você já viu quem julga requisitar inquérito policial? Não entendeu o que eu quis dizer? O juiz requisita inquérito policial, que é o primeiro passo, é a investigação para gerar uma ação penal. Uma ação penal que ele vai julgar, sendo que foi ele que requereu a instalação da investigação. Que sujeito imparcial, né? Bem imparcial, para não dizer o contrário. Ele está completamente contaminado. Ele é humano. Eu sei que alguns não parecem, mas ele é humano. E como ele é humano, ele vai tender naturalmente a ficar do lado do que ele pediu. É natural. É natural que ele queira manter a linha de raciocínio que ele estabeleceu. Então, olha que deturpação. O cara que julga é o cara que requisita o inquérito policial, é o cara que julga. Outra coisa, ele não requereu. Entendeu o que eu quero dizer? Não. Ele requereu o inquérito. Não é requerimento, é requisição. A autoridade policial não pode dizer, olha, eu acho que não tem crime nenhum, acho que você é um exagerado. Não pode. A autoridade policial é obrigada a instaurar. Aí, como é que, para mim, só resolveria de um jeito? O juiz que requisita o inquérito policial não pode presidir a instrução. Não pode presidir a instrução, sob pena de quebra. Ao meu ver, uma quebra clara da imparcialidade dessa criatura. Bom, mas eu não disse que eu quero só dar um exemplo de como nós temos deturpações processuais. Para mim, uma das maiores deturpações processuais é a figura do curador especial. Porque o curador especial, o nome está dizendo, é quem vai curar, defender os interesses de alguém. Esse curador especial não poderia ter sido nunca o Ministério Público. Porque se a atuação do Ministério Público é como fiscal da ordem jurídica, ele não pode se comprometer com a fiscalização dos interesses que são parcializados. Então, eu contava a Isabel, sempre, mais do que ninguém, né, conhece essa figura. Então, Isabel, essa figura surge na Itália. E olha, o porquê que ele chama curador especial? Porque ele vai curatelar os interesses de alguém, olha o detalhe agora, até contra a vontade dessa pessoa. Contra a vontade da própria pessoa. Não é interessantíssima essa figura para a formalização do devido processo legal, contraditória e ampla defesa. Então, o curador especial, observe, concretiza a ampla defesa e o contraditório no processo. Concretiza. Lembremos, inclusive, que curador especial não é apenas na ação de curatela. Existe curador especial nas hipóteses do artigo 72 do Código de Processo. É o curador especial do réu revel, citado por edital ou hora certa, do réu preso, que não constituiu advogado, e do incapaz, quando houver conflito entre os interesses do incapaz e os interesses do seu representante ou assistente. Esta, para mim, é uma figura muito comum e que, curiosamente, as pessoas deixam de prestar atenção. Eu comentava com a Isabel que tem um processo que levaram para mim, que ela deu parecer, e ela atentamente conseguiu perceber que tinha uma colisão entre o representante e o representado. Mas você percebeu, Isabel, que é raríssimo assim. Às vezes as pessoas não conseguem entender o conflito, a colisão. Vocês devem ter visto essa semana uma notícia de que o Senado votou, já liberou, mandou para a Câmara, um projeto de lei revogando aquela hipótese de casamento do menor de 16 anos. Que hoje em dia pode casar com autorização judicial, não é isso? No caso de gravidez e para evitar a sanção penal. É o 1520 do Código Civil. Todo mundo viu isso? Vocês nunca pararam para pensar nessa ação? Alguém nunca vocês passaram no interior por essa ação, não? Eu já passei tantas vezes por ela, tantas vezes. Minha opinião pessoal, viu? Não fico com raiva não, mas por mim, passo o projeto de lei, eu acho um absurdo casar com menos de 16 anos. Um absurdo. Para mim tinha que ser revogado, tinha que estar revogado há muito tempo, já tinha que estar revogado isso. Criança é para estudar, é para fazer outra coisa, não é para casar. A minha ideia é outra, completamente diferente. Então, para mim, não tudo bem. Agora, vocês nunca pararam para pensar processualmente no problema disso, não? Suponha, o menor de 16 ou o menor entre 16 e 18 que um pai quer e o outro não quer. Tem um pai que quer autorizar, tem outro que não quer e tal. Como é que esse menor vai para a justiça? Como? Se for por vocês, está resolvido o problema, beleza. Se não for pela defensoria, pelo MP, como é que ele entra no processo? Outra, se um pai quer e o outro não quer, tem colisão?
Precisa ter curador. Outro caso, os dois pais não autorizam, o menor quer casar. O juiz tem que nomear curador especial. Então, o curador especial termina sendo muito mais constante, muito mais comum do que a gente pensa. E esta figura do curador especial, com essas origens italianas, ele tem a função de curar, guardar, proteger. Portanto, ele é obrigado a realizar a defesa. E a falta de defesa gera nulidade do processo. A falta de defesa do curador especial gerará nulidade do processo. Pois não. Como é seu nome? Peraí, calma. Como é seu nome? E não me chame de senhor. E não me chame de senhor. Fale. O do 554 das ações possessórias. Primeiro que eu quero lhe dizer, Alexandra, que eu gostei muito do CPC nesse ponto. Muito. E que é engraçado que as nossas dúvidas são bem comuns, né? Os colegas lá do Ministério Público têm a mesma coisa, assim, eles perguntaram no nosso curso lá, por que eles tinham que intervir nessas ações. Então eu vou lhe dizer a mesma coisa que eu disse a eles. Eu vejo com muita alegria o cuidado que o legislador teve com as ações possessórias. Isso porque, Alexandra, nós só vamos intervir tanto o MP quanto a Defensoria. Só nas ações possessórias coletivas. Então, não adianta a gente ficar preocupado de dizer assim, um vizinho vai brigar com outro. Esqueça que você não vai ser demandado. A não ser que você seja o autor ou o réu. Mas o que eu quero dizer, como curador, como fiscal dos vulneráveis, você não participará de ações individuais. Só das ações coletivas. Que aí o código dá o nome, conflito coletivo fundiário. Por que eu estou lhe chamando a atenção? Porque não são só as possessórias. Isso pode ser numa ação reivindicatória, isso pode ser numa ação confessória, negatória. Então são conflitos coletivos fundiários, que podem ser conflitos de posse, de propriedade, de diferentes naturezas. Lhe explico agora. Por que eu vejo com muita simpatia essa fiscalização? Porque no interesse coletivo, nós vamos lembrar que esta ação possessória ela pode gerar um efeito rebote sobre o direito de habitação. Você pode ter ali moradia de centenas de famílias. E aí, a consequência seria, por que não chamar o MP e a Defensoria para que o MP, em nome da coletividade, e a Defensoria, em nome dos vulneráveis, conseguiu entender os dois? Um vai defender a coletividade, o outro os vulneráveis. E não necessariamente a solução vai convergir. Pode ser que a Defensoria e o MP assumam pontos de vista diferentes. Pode, eventualmente. É difícil pensar no âmbito coletivo assim, mas é possível, hipoteticamente. Por isso que a presença dos dois. Dos dois. E aí você me perguntar, eu vou fazer o quê? Você vai fazer os requerimentos que você achar que deve. Inclusive um que está lá no CPC e que a gente não presta atenção. Requerer ao juiz que convoque as advocacias públicas da União, dos estados e do município, para que discuta-se a desapropriação da área. Porque o que o CPC deseja, esse 554 é o que fala das citações antes. E depois, anote aí nos seus alfarrábios para você consultar o 565. No 565 ele diz assim, mesmo que seja uma ação possessória de força velha é aquela que o esbulho ou turbação já passou de ano e dia. Mesmo que seja uma ação possessória assim, o juiz é obrigado, antes de analisar um eventual pedido de tutela de urgência, o autor não pode fazer um pedido de tutela de urgência, o juiz me dá aí uma tutela de urgência, me reintegre na posse, ou enfim, faça alguma coisa. Aí o código diz, não, você não pode apreciar o pedido sem antes designar uma audiência com as partes, com a presença do MP, da Defensoria, e se for o caso das representações do poder público, e se for o caso, realizar a audiência no local do conflito. Vocês entenderam que o código está dizendo o quê? Juiz, saia do gabinete e vá olhar quem está lá. Porque a depender do que seja, o conflito possessório
Alexandra, não deve ser julgado. A ideia que se tem agora da nossa intervenção para isso é, vá lá olhar se isso é caso de decisão judicial ou se isso é caso de outro nível de solução. Tudo que você imaginar no mundo. Eu escrevi isso no passando. Se quiser, eu localizo onde está e lhe mando. Não com a profundidade que eu estou lhe dizendo. Da intervenção, com a natureza, não. Mas eu falo expressamente que a Defensoria e o MP podem formular todos os requerimentos e atuar com liberdade. Porque, nesse caso, a Defensoria, em nome dos vulneráveis, o MP, em nome da coletividade, na verdade, nós estamos atuando no nome da sociedade como um todo. Por isso que certamente quem não vai ficar feliz são os advogados, né? Do autor e do réu. Porque eles vão se ver na iminência de ter um conflito que eles gostariam muito de ter uma decisão de procedência ou de improcedência, ver que esse conflito não terá decisão. Porque a nossa atuação pode ser, juiz, você não pode julgar isso. Porque essa sentença eventualmente seria inexequível. Quando eu era promotor em feira, eu nunca esqueci, o juiz, eu cheguei lá, aí logo depois passou um tempo assim, e aí tinha um processo lá que meus colegas não queriam, vai lá você. Aí um dia eu fui para a audiência, eu cheguei na audiência, sentei, processo tinha uns 8, 10 volumes, aquele monte de processo de papel assim em cima, aí eu sentei, era o que a audiência? Aí eu falei com o juiz, é o quê? Aí, não, processo gravíssimo, doutor, advogado, gravíssimo, tal, o que é? É a área, tal. Aí o cara assim, sabe aquela área, não sei o que, mais ou menos, sei, passo assim na BR, olho. É aquela área de um particular, tá aqui a escritura pública, aí pega a escritura, tá registrada a escritura, não tem gravame, o cara paga os impostos, não sei o que. Agora tem 2, 3 anos que um grupo de pessoas invadiu, e aí ele dentro do prazo de ano e dia, entrou com a ação, o juiz deu a liminar e mandou executar. Quando chegou lá, a polícia foi executar, tinham 2.000 pessoas, tinha escola, tinha casa, tinha tudo. Aí a polícia disse, eu não executo, só com a ordem do governador. Gente, a polícia está certa, não está não? Ele quer dizer, não, eu policial, eu não. Eu comandante, também não. É para derrubar um monte de casa, é para fechar a escola? Pergunta o chefe da polícia. A autoridade máxima da polícia, ela dá ordem. Sabe quantos governadores passaram e não deram essa ordem? Todos. Nesses, sei lá, 18, 15, 20, 18 anos, ninguém deu ordem. E já passou um monte de governador. Ninguém deu. Se você fosse governador, você dava ordem? Perfeito. Perfeito. O caso... Fomos dois. Ótimo. É isso, não. A defensoria recorreu por diferentes caminhos. Perfeito. Alexandre, eu vou dizer assim, é porque tudo é muito novo. Muito novo. Mas não tenha dúvida de que o caminho que vai pacificar é esse. Então, eu vou lhe dizer... Pronto, só para você ter ideia. O Ministério Público precisou de uma súmula dizendo que ele podia recorrer como fiscal. É a súmula 99. Então, o que eu quero dizer, suponha comigo, até a súmula 99, havia dúvida se o fiscal podia ou não recorrer. Então, eu quero compartilhar com você, é absolutamente normal essa hesitação. Normalíssimo. Então, pode recorrer, não pode? Vai pacificar que pode, porque se o fiscal da ordem jurídica pode recorrer, o fiscal dos vulneráveis também. Perfeito. O que ele vai fazer? Outra, primeiro requerimento, qual é o coração dele? Eu vou indeferir. O coração dele é, eu vou indeferir, porque esse cara ainda vem me atrapalhar, ao invés de me ajudar.
Eles não têm noção ainda de que o que nós vamos fazer é a maior ajuda que ele pode ter. Nós vamos impedi-lo de sentenciar. Qual é a ajuda maior do que dizer você não vai se desgastar com isso? Quem tem que se desgastar com isso é o Poder Executivo. Às vezes é o Poder Legislativo com o encaminhamento de um projeto de lei. Então, o nosso papel é levar para o Poder Judiciário a ideia do processo interdisciplinar. Um processo interdisciplinar, uma discussão que é de uma carga social e política muito forte. Eu sei, claro. Para ver o que vão fazer. É. Porque não adianta tirar hoje e voltar amanhã. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu fico muito feliz dessas novidades assim. Então, Alexandre, eu sou um fervoroso adepto de tudo que a gente puder intervir para ajudar o Poder Judiciário a diminuir o número de litigiosidade. Porque, infelizmente, o juiz jamais vai poder fazer isso sozinho, porque ele não pode negar o acesso à justiça, né? Ele não pode dizer, indefiro sua presença no Poder Judiciário. Então, são mecanismos de escape que o sistema busca para tentar desviar o caminho do processo judicial. Não vai ser processo judicial. Isso aqui é o quê? Um caso, olha, requer a suspensão do processo. O fiscal, eu vou requerer a suspensão, o processo vai ficar suspenso, vai abrir uma pauta de diálogo, pronto. Mas é o objetivo do Código. Isso serve para vocês todas as ações fundiárias. O Código chama de conflito coletivo fundiário. Isabel. Curatelando, né? Para entrevista, certo. Eu acho que não. Porque nesse caso você não acha que, se você aplicar o 245, você poderia dispensar a audiência. Que não é dispensável. Da entrevista. Ah, entendi. Não, tá errado. Entendi. Tá, o prazo não começou. Porque o prazo começa a correr da data da entrevista. A partir da data da entrevista. Em outro nível. Não, ele nem começou. Aí é mais um motivo, né? O juiz dispensou a entrevista e arrumou uma sarna para se coçar. Porque ele vai ter que aceitar agora essa manifestação no dia que ela chegar. Já que não começou o prazo. O código diz, o prazo começa a correr da data da entrevista. Isso é um problemão. Mas eles estão dispensando, arrumam um problema. Eles me disseram que fazem isso. Que eles estão fazendo isso por causa da ausência de perito, né? Que eles estão tentando. Aí. Bom, outra novidade interessante da ação de curatela é aquilo ali, ó. Intervenção de terceiros. Após a entrevista, admite-se agora intervenção de terceiros. Esta intervenção de terceiros se dará através de um instituto, acho que todo mundo conhece, chamado assistência. Assistência. Bom, essa intervenção de terceiros pode ser provocada ou espontânea, tanto faz. Mas o melhor eu vou lhe dizer agora. E esse terceiro que vier, ele vai intervir em favor de quem? Não sei.
O terceiro, que pode ser, por exemplo, um familiar, um amigo, esse terceiro pode se habilitar na ação de curatela para auxiliar ou o autor, que está requerendo, ou o curatelando, para dizer, olha, não é caso de curatela. Não é caso. Então, terceiros podem se habilitar, querendo. Bom, e se nenhum terceiro aparecer, olha aí, viu, quem é curador especial, vai ficar atento. Agora, o juiz pode, de ofício, ou a requerimento do curador ou do MP, o juiz pode determinar a participação de terceiros na ação de curatela. A gente participar para quê? Para esclarecer fatos. A gente, é testemunha? Não, gente. Não. Testemunha é outra coisa. Até porque lembre-se que prova testemunhal na ação de curatela, o STJ entende que é só quando o laudo não for conclusivo. Então, não é como testemunha. Estes terceiros podem participar como colaboradores do juízo. E aí você pode dizer assim, eu sou curador especial, mas eu estou na dúvida aqui, o laudo não foi feito ainda, aqui em Salvador tem esse problema do laudo, né? Eu quero ouvir a mãe dele. Quem é que cuida dele? Quem é que cuida dele é a mãe. Estou requerendo a oitiva da mãe. Não é como testemunha, atente. Porque se você qualificar a mãe como testemunha, o juiz provavelmente vai indeferir e vai pegar uma jurisprudência que o STJ tem, um entendimento de que na ação de curatela, se o laudo é conclusivo, não houve testemunha. Porque é uma perda de tempo, naturalmente. Óbvio, se o laudo for conclusivo. Então, eu não quero ouvi-la como testemunha, não. Eu quero ouvi-la para esclarecer o depoimento que ele deu. Para aclarar a situação, para tirar dúvidas. Plenamente possível. Plenamente possível. Então, a intervenção de terceiros pode ser espontânea. O terceiro vai para o processo porque ele quer assistir o autor ou curatelando. Ou provocada. Quando o juiz, de ofício ou a requerimento do MP ou da curadoria especial, determina a participação de algum terceiro interessado ou que de algum modo possa esclarecer. Aqui, para mim, é o grande problema desse tema. Se não tem defesa voluntária, a curadoria vai atuar. Algumas vezes, com alguns de vocês assim, que eu tenho mais relação de proximidade, eu tenho dito sempre que onde não tem defensor, vai o advogado. O juiz vai nomear. E eu sei que direito não é o único valor que existe no mundo. Existem outros valores, existem outros modos também da gente dizer o que precisa e da gente se posicionar. Então, às vezes, eu sei que é muito importante tomar posições. E aí, eu sei que às vezes a defensoria tem que dizer, olha, curador especial sou eu, não pode ser o advogado. Só tem um problema, né? Onde não tem defensor, faz o quê? Vai repartir essa responsabilidade como? Vai mandar gente para, no nosso caso aqui, 417 municípios aí rodar a Bahia. Não sei se vai dar conta, se vai dar vencimento, mas a ideia realmente é essa. Bom, só para Alexandra você ver, olhe bem como são as coisas. Essa decisão aqui é de 2018, Tribunal de São Paulo, certo? Em 2018, olha o que discutiu-se lá em São Paulo. 2018 não faz tanto tempo, né? Não faz tanto tempo. Pela data ali você vê que tem pouco mais de 6 meses. É um promotor que recorreu numa ação de curatela dizendo que a presença dele dispensava a presença da defensoria. Isso não precisa ter defensoria, não, eu estou aqui. Aí, aqui, Isabel está dizendo, confirmando que eu estou, para dizer. Precisou agora, gente, vocês calcularam o esforço jurídico, econômico que se fez numa ação dessa? O recurso, subir para o tribunal declarar a nulidade, voltar, e a pessoa humana que está ali, esperando, né? Calmamente, ela tem todo o tempo do mundo mesmo. Já está doida, não motivo a mais para enlouquecer. Eu estou falando sempre que a gente esquece que é uma pessoa humana, né? A gente está discutindo uma tese jurídica em cima de uma pessoa humana. Me parece muito grave isso. Então, quando eu te falei, é muito novo tudo isso. E até questões que estão absolutamente enraizadas como esta, veja que elas continuam sendo debatidas. Então, a presença do MP não dispensa o curador. E eu vou mais longe. A presença do MP e do advogado constituído pelo curatelando não dispensa a atuação do fiscal. São, assim como nas ações fundiárias, são duas fiscalizações diferentes.
e cada um fiscalize o que achar que deve. Só lembro para você uma coisa, porque nas ações fundiárias, pelo problema da habitação, problema da moradia, que é direito fundamental, artigo 6º da Constituição. E aqui, porque eu dizia que Isabel um pouquinho antes conversando com ela, gente, vamos ser sinceros, você não acha a ação de curatela só muito importante, não? Essa pessoa humana não vai poder fazer mais nada sozinha. Nada. Você se coloque curatelado, se ponha na curatela. Você ia gostar de ser curatelado por alguém? Você ia gostar de precisar de alguém para tomar uma decisão? É muito grave a ação. É uma ação muito séria. Por isso, a presença de 2 pessoas para fiscalizar. Me parece producente. A mim parece absolutamente razoável que esta ação tenha todas essas diferenças. De mais a mais, se nada disso que eu te falei te convenceu, é muito simples. Essa regra vem do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi celebrado pelo Brasil e por mais 197 países. Então esta regra serve a 198 países no mundo. Estão todos errados? Todo mundo está errado? Não deve ser, né? Então, esse cuidado com a ação de curatela me parece completamente justificável em todos os lugares. Por isso, a atuação do MP não dispensa a atuação do curador especial e a atuação dos dois, e a atuação, perdão, do MP e do advogado constituído também não. Também não. Bom, e aí outro problema, esse problema é bem baiano agora, né? Laudo médico obrigatório. Vocês sabiam que interpretação é lógico, a interpretação muda, certo ou errado? Muda. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Então é óbvio que a interpretação muda. O próprio Supremo admite isso. Quando o Supremo aborda aquela questão, lembrem comigo, da mutação constitucional. Vocês lembram dessa tese do Supremo, mutação constitucional? Até o Supremo reconhece que as coisas mudam. Recentemente, inclusive, viu? Fiquem atentos aí, esse é um trabalho que você tem que fazer também no interior. Dos guerreiros que estão aí sozinhos no interior vendo bilhões de coisas, né? Tem muitas leis municipais, estaduais também, que agora vão ter que se adaptar à nova orientação do Supremo. O Supremo, recentemente, estabeleceu uma mutação constitucional de uma matéria muito importante para a população em geral, principalmente para servidor público. É a questão dos prazos de licença paternidade e licença maternidade. Historicamente, o Supremo disse que os prazos de licença paternidade e maternidade eles poderiam ser diferentes na filiação adotiva e na filiação biológica. Porque na filiação biológica tinha um problema que... Problema não é problema, mas um efeito do parto, que é o estado puerperal. O estado puerperal, a recuperação biológica do parto, etc. Então, estas questões de natureza biológica justificariam um prazo maior de licença paternidade e de licença maternidade na filiação biológica do que na filiação adotiva. Todos entenderam? Sempre foi. Só que quem tiver interesse nesse assunto, depois confira. É o recurso extraordinário RE 778-889, Pernambuco. RE 778-889, do estado de Pernambuco. Aí o Supremo diz assim, olha, tudo bem, não é que eu tenha interpretado errado. Esse entendimento que eu sempre tive era o entendimento que se mostrava compatível, razoável com o que se tinha na sociedade brasileira. Só que ele diz assim, hoje em dia, 15, 20 anos depois que eu falei isso, 30 anos depois da Constituição, a paternidade adotiva é uma realidade muito mais presente. A adoção hoje ganha o reforço da paternidade socioafetiva ao seu lado, com novas hipóteses de filiação. Antigamente só existia adoção. E aí ele diz mais, e também os estudos feitos nas faculdades de psicologia demonstram a importância da relação entre os pais e os filhos no primeiro momento de convivência, não só de nascimento. Então, o Supremo diz, eu vou mudar a minha interpretação, isso se chama mutação constitucional, e a partir de agora eu quero dizer, toda lei estadual, municipal, federal, que estabelecer prazos de licença, paternidade e maternidade na filiação adotiva e biológica distintos, será inconstitucional. Ele alterou o seu entendimento. Gente, vocês já calcularam aí que isso pode dar um monte de gente no Brasil afora pedidos
de licença ao poder público? Eu vou dizer assim, eu adotei. Quando eu adotei, eu só tive, um exemplo, 3 dias de licença paternidade. Agora são 7. Está me devendo 4. E claro que isso vão surgir vários problemas. Meu filho tem menos de 18 anos, eu quero continuar tendo. E se ele tem mais de 18 anos, entendeu o que eu quero dizer? Aí cessou o poder familiar, eu já não tenho mais. E teria um prazo de convivência, não teria... São inúmeros problemas que vão decorrer, interpretativos, que vão decorrer. O que eu quero dar um exemplo com isso vejam como é rica a interpretação. Vejam como é rica e viva a interpretação. Quem diz isso é aquele autor alemão Konrad Hess, Interpretação da Norma Constitucional, que é um livro daquela editora Sérgio Fabris, que tem todas as capas iguais, né? Todas as capas são verde piscina. Todas horrorosas. Então, só muda tudo, não é? Porque é uma capa assim, lamentável. E é esse livrinho que tem o pecado de ter a tradução do Gilmar Mendes, que não compromete nada, porque pelo menos nisso não tinha interesse de ninguém, ele traduziu certinho. Aí, esse livro é fantástico, ele diz o seguinte: nós juristas não damos a atenção necessária à interpretação das coisas. Porque a gente não percebe que interpretar, a gente interpreta até o óbvio. Então, como as coisas mudam, é normal mudar a interpretação. Então, vocês podem dizer assim, Cristiano, aqui na Bahia não tem perito. A gente vai fazer o quê? Bom, aí que tá. Existem limites interpretativos. A mim, qual é o limite da interpretação? Na letra do estatuto, o laudo pericial obrigatório não deveria ser feito por um médico, não. Deveria ser feito por uma equipe interdisciplinar. Por uma equipe. É o que está escrito no EPD. Aí, qual é a interpretação que eu faço? Dadas as nossas dificuldades baianas, a gente pode até interpretar. Não precisa da equipe. Um médico resolve. Eu até acho que vale essa interpretação. Vale. Acho mesmo. Porque às vezes esperar pela equipe é esperar pelo impossível. E outra, no interior, quem vai ser essa equipe? O médico, o padre, o pastor, o delegado, quem? Quem é uma equipe para fazer esse laudo? Não tem psicólogo, mal tem médico. E ele passa lá uma tarde, uma manhã, na semana, então eu sei das dificuldades. Agora, se você disser, então não vale dispensar, aí, gente, aí eu acho que é subverter a interpretação. Aí para um espaço absurdo. Os meus colegas lá me revelaram lá, me disseram, tem pouco tempo, poucos meses que nos encontramos, e eles me disseram que aqui em Salvador está sem perito. Não sei se ainda está assim. Sem perito. Aí faz o quê? Eu, sinceramente, pede a curatela provisória, a liminar, e diz assim, fica aguardando a nomeação do perito e guarda tudo. Ah, mas o juiz não quer, por causa das estatísticas dele do CNJ. Manda ele oficiar. Manda ele oficiar para o presidente do tribunal, que ele não vai querer fazer. E se fizer, também não vai adiantar nada. Aí ele oficia para o governador, ele oficia para o secretário de saúde, ele só oficia para quem ele quiser. Para quem ele quiser oficiar até o dia que aparecer o perito. Agora, e se não aparecer, por que não sentencia? Porque não pode. Não pode. E faça isso em nome de um monte de gente no Brasil que precisa de vocês. Se ele sentenciar, recorra, pelo amor de Deus. Recorra. O tribunal não vai manter a decisão. Não vai, porque a decisão está em rota de colisão com a jurisprudência toda. Eu estou lhe garantindo, o tribunal anula a decisão na hora, porque não se pode curatelar uma pessoa sem perícia médica. Sem perícia médica. E não vale substituir por psicólogo, assistente social. Pronto. Essa é até, pronto, boa, muito boa. Isabel está lembrando uma coisa boa. Se a perícia veio de outro juízo, Poder Judiciário, pode ser, claro, porque o próprio Código de Processo admite expressamente prova emprestada. Artigo 380 e alguma coisa. Ele expressamente, o juiz pode admitir uma prova emprestada de outro processo. Então, supondo, Isabel, o exemplo é bom, que veio de uma ação da Justiça Federal de benefício previdenciário e o juiz federal conseguiu realizar a perícia, aquela perícia é boa e conclusiva, vem como prova emprestada. Eu admitiria. Porque ela veio de juízo, de poder judiciário. Agora, se vê uma perícia de um médico particular, que muitas vezes é o médico particular da família, não vale. Não vale porque outra coisa, gente, é tão fácil acobertar essa perícia,
transformá-la numa perícia oficial, é tão simples, basta o juiz nomear ele, o perito, ele repetir a perícia. Assim, esse médico da família da gente boa, a família não está com pressa, diz assim, ó, pede o seu médico. Se o juiz mandar para ele, ele faz a perícia, faz. Ô, doutor, o senhor peticiona, juiz, nomeia aqui ele. Nomeia ele, ele aceita a nomeação e pronto. Servir como... Aí eu não sei, aí tem que ver. Mas aí que tá, mas a impugnação é só médica. É só funcional. Porque o Código de Ética, ele tem natureza de norma administrativa e não de norma judicial. Então, o Código de Ética não se opõe a nós, não médicos. Entendi? Aí valoração da perícia. Na verdade, você tem que impugnar é o ato processual, né? Não ele. Porque ele é um problema dele com o Conselho de Medicina. Dele. Agora, eu acho, a depender do processo, tudo bem. Agora, se não tem nada que indique isso, se a família se esse médico é tão gentil assim, a família quer tanto que esse laudo valha, o juiz nomeia. O juiz nomeia ele realiza a perícia e entrega. Se agora a gente vai valorar ela de um jeito ou de outro, mas eu acho que pode ser uma saída, sim. O juiz nomeia ele e resolve. Agora, vir com o laudo médico que ele realizou antes da ação e achar que aquilo ali é a solução da ação de interdição, parece muito preocupante. Bom, então, aqui, ó, não pode dispensar a perícia e não pode usar o laudo privado, o atestado médico, como a gente chama, como prova pericial. É preciso que o juiz nomeie para a realização do laudo pericial. Outra situação interessante e a perícia não atual, porque às vezes tem esse problema. A perícia é realizada no processo, mas houve impugnação, houve audiência, houve oitiva de assistentes, desencadearam vários atos e a perícia fica velha. O juiz deve determinar novo laudo, nova perícia, se a perícia anterior foi realizada há um tempo razoável. Na verdade, assim, não dá para curatelar alguém sem uma perícia atual. Sem uma perícia atual, até porque a situação da pessoa pode ter se modificado. Pode ter, eventualmente, acontece isso. Aí eu comentei da questão do STJ mais cedo, ali, ó, prova oral se preciso, se a perícia não for conclusiva. E olha o que diz o STJ, se a perícia foi conclusiva, não há necessidade de prova oral. Se a perícia foi conclusiva, não precisa prova oral. O juiz deve dispensar a prova oral, e julgar com base na perícia. Aqui em Salvador não tem nem perigo disso, né? Porque não tem perícia. Tem? Voltou a fazer? Bem. Tem uma sala? Que bom. Que bom. Até porque, gente, vamos pensar sério assim, curatelar alguém sem realizar uma perícia médica. Eu sou médico. Não tem que já tá bom, já tá bom. Para quem não tinha nada. Agora, vocês concordam que nada impede que no futuro a gente mude a interpretação e passe a exigir a equipe? Vamos supor que as coisas melhorem? Supondo que as coisas melhorem, que a gente passe a ter. Aí um dia a gente vai dizer, vamos exigir a equipe médica toda. Claro, então agora a defensoria interpreta diferente. Normal. Normal. Aliás, vocês sabem que até o juiz pode mudar de opinião, né? O juiz, o tribunal, todo mundo pode. Chama overruling. Overruling. Overruling é o nome dessa mudança. Agora, tem um artigo, se eu não estou errado, se alguém puder me ajudar, é o 927, parágrafo 3º. Mais ou menos por ali. O overruling diz assim, toda vez que um juiz ou tribunal muda de jurisprudência, altera uma orientação jurisprudencial anterior, ele precisa modular os efeitos da mudança. Modular. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, eu entendi até hoje, direito tributário, o tribunal diz assim, Tribunal da Bahia, até hoje, meu entendimento, era que o recolhimento do imposto de doação, o ITD, que o recolhimento do ITD era de tal maneira.
Aí agora eu entendo que deve ser feito de uma maneira diferente, mais gravosa ao contribuinte. Então eu estou mudando minha jurisprudência. Qual é o problema? Eu poderia entregar ao fisco agora o direito de entrar com execuções fiscais dos 5 anos anteriores para cobrar a diferença. Então o que é que o tribunal vai dizer? Eu mudei minha jurisprudência daqui para frente. Para trás estão preservados os julgados que confiaram na jurisprudência anterior. É o que o STF fez no ano passado com aquela questão da sucessão da companheira. Lembra que ele equiparou a sucessão do cônjuge com a sucessão do companheiro? Então, aqui foi o recurso extraordinário 878-694, Minas Gerais. RE, recurso extraordinário 878-694, Minas Gerais. Ele disse, olha, a sucessão da companheira vai para a mesma regra da sucessão do casamento. Vai ser tudo igual. União estável e casamento. Pessoalmente, eu acho que fez bem até. Aí diz, está mudada a jurisprudência. A partir de agora, a sucessão do cônjuge e a sucessão do companheiro são as mesmas regras. Ponto. E aí o Supremo diz na decisão, na parte final, aplicável esse entendimento a todos os inventários judiciais e no cartório, extrajudiciais, que não tenham tido partilha até a data de hoje. Até a data de hoje, o que não teve partilha, vai para esse entendimento. Porque senão, nós íamos ter recurso, ação rescisória, ação anulatória das escrituras públicas. E outra, a diferença é muito grande, né? Porque antes, a companheira dividia com os colaterais. Então, a companheira ou o companheiro teria que dividir herança com os colaterais. E um monte de companheiro, irmão, por exemplo, deve ter se beneficiado às custas de companheiro. Só que agora, o companheiro ou a companheira recebe sozinho na frente dos colaterais. Se não tivesse essa modulação, imagine a loucura que seria, né? Então, essa modulação termina sendo muito importante para os casos em que há mudança de jurisprudência. Se um dia você estiver diante disso e o juiz mudar a jurisprudência e não modular, por favor, atentar. Oi? Esse foi do Supremo. Foi a questão da inconstitucionalidade do 1790. Esse. Agora, vocês souberam que mudou a lei de introdução às normas do direito brasileiro ano passado. Olha o que aconteceu. A lei de introdução, historicamente, regulamentou direito internacional privado. Casamento de estrangeiro no Brasil, casamento brasileiro no estrangeiro, contrato internacional, hipoteca, garantias de imóveis situados no estrangeiro. Imagine naquela região do Rio Grande do Sul, que tem de fronteira com a Argentina e Uruguai, alguém que tem uma fazenda no Uruguai, pega a escritura da fazenda no Uruguai e garante uma dívida no Brasil. Como é que executa? Então, isso é direito internacional privado. A vida inteira, a LINDB cuidou de direito internacional privado. Ano passado, a LINDB sofreu acréscimo de 10 artigos. 10 artigos foram acrescidos na lei de introdução. E estes artigos falam de administração pública e interpretação das normas. Como a administração deve interpretar um desses artigos, se não me engano é o 24 ou 25, diz assim, aí agora vale para mim e para vocês, somos todos aqui servidores públicos, então, toda vez que a nossa administração, e aí qualquer de vocês agora que tiver num cargo de administração, por favor lembrar disso, toda vez que você muda um ato administrativo, você precisa dizer a modulação. Não entenderam? A administração pratica tal conduta. Aí a administração pratica essa conduta, interpreta ou pratica daquele jeito. A partir de hoje vai ser diferente. Tem de modular. Então a modulação não é só de processo judicial, é também para processo administrativo. Processo administrativo vai precisar dessa mesma modulação. Aí vocês conferem depois se é o artigo 24 ou 25 da nova lei de introdução. Desses novos artigos acrescidos na lei de introdução. Isso pode ser muito importante para o nosso dia a dia funcional, né? Porque tem uma prática administrativa que não pode ser... Na verdade, tudo vocês conseguem enxergar que tudo que se pensa disso é o princípio da não surpresa. Eu não devo ser surpreendido na minha atividade. E não devo ser surpreendido, inclusive, na minha atividade de servidor público. Bom, essa é a questão da mudança do overruling. Tomara que um dia a gente tenha isso. Oi.
Falo disso já já, pode ser? Só porque eu vou falar ao mesmo tempo de substituição e de levantamento, fazendo uma divisão de um e outro. Só me dá um tempinho, eu não esqueço de jeito nenhum. Como é seu nome? Marta. MP. Bom, primeira coisa. Aquele primeiro entendimento lá de cima do STJ é muito bom para o curador, dizendo que o MP pode se manifestar contra o curatelando. Porque se o MP não pudesse se manifestar contra o curatelando, é porque ele estaria exercendo a função de curador. Então, o STJ diz o MP é uma coisa, o curador é outra, por isso que o MP pode se manifestar contra. Primeiro entendimento. Segundo, comentei com você, Alexandre, há pouco, olha ali, súmula 99, o MP fiscal pode recorrer. Até a súmula 99 tinha dúvida se ele podia ou não recorrer. A nulidade por falta de intimação do MP, vocês precisam ficar atentos agora, isso pode interessar todo mundo no processo civil. Antigamente era assim, faltou intimação, processo é nulo. Agora é diferente, é o artigo 279. 279. Agora é assim, faltou intimação, precisa intimar o MP, para que ele diga se teve ou não prejuízo. E se ele disser que não teve, se ele disser não tive prejuízo, o juiz não pode decretar nulidade. Se ele disser tive prejuízo, aí agora é o que vem que é sensacional, aí o juiz é obrigado a ouvir os outros sujeitos do processo e decidir. Esse é o artigo 10, princípio da não surpresa. Então é assim, o MP vai dizer, eu sofri prejuízo. O juiz decide, não, agora o juiz ouve os outros sujeitos para que ele possa decidir. Isso porque a ideia chama comparticipação. Comparticipação. Isso porque a ideia é que a decisão judicial seja uma decisão que deu a todos a oportunidade de manifestação. Então não é só o MP dizer, tive prejuízo. Os outros vão dialogar se houve de fato um prejuízo ou não. E aquele lá de baixo, que pode interessar muito as suas ações lá, é a desnecessidade de intimação de 2 membros do MP, o que é diferente daqui da situação da Defensoria. Porque um dos membros da Defensoria pode ser parte. Aí é diferente. No MP, se o MP for autor, ação de alimentos, investigação de paternidade, etc. Então, uma ação de investigação de paternidade em que o réu é incapaz, só vai ter um promotor, não vão ter 2. Por quê? O STJ diz assim, a qualidade de parte do MP não lhe tira a atuação como fiscal. Para o MP, gente, a lógica é completamente diferente. Vai dizer por quê? Porque como o MP não sucumbe, nada impede que ele se manifeste pela improcedência do pedido feito por ele mesmo. Nada impede. Nada impede. Então, a lógica da atuação do MP é diferente. Por isso que ele não precisa das 2... Olha, quem gosta muito de processo civil desde a faculdade aqui, deve estar dizendo, olha, eu estou ouvindo, mas não concordo com nada. É muito provável que o processualista não concorde. Não concorde. Eu vou contar aqui um caso. Fred me ligou um dia, e aí ele falou assim, olha, eu estou com um caso aqui no meu escritório que eu sei que está errado. Agora, eu estou procurando aqui, não estou achando o dispositivo. Me diga só onde eu acho, eu vou lhe contar, mas eu sei que está errado, disse ele. Eu falei, tudo bem, diz o que é. Ele disse, eu estou advogando para um cara aí no interior, e lá na cidade teve uma ação civil pública contra esse cara. Eu falei, tá bom. Como foi? Aí o promotor entrou com a ação civil pública e disse isso, isso e isso. Aí eu fui lá, defendi, porque os fatos não eram verdadeiros e tal. Teve a instrução toda. Beleza. E aí? E aí o promotor saiu de férias ou de licença, foi fazer um curso, sei lá. O promotor saiu do processo. O promotor que ajuizou a ação. Aí veio o substituto. Aí o substituto pegou o processo e leu a instrução para fazer as alegações finais. E aí ele viu que tudo que o promotor falou no inicial não se confirmou na instrução. Aí o promotor substituto deu parecer pela improcedência do pedido, dizendo, olha, o Ministério Público entrou com a ação, mas não ficou provado, paciência, pela improcedência. O juiz acata as alegações finais, não a inicial, entenderam? Acata as alegações finais e julga o pedido improcedente. Quem aparece de volta? O titular. Volta para o processo. E é intimado da sentença. Adivinha o que ele fez? Apelou. Aí Fred me diz assim, eu sei que não pode, só me diz aonde. Falei, que é o pior? Pode. A resposta dele me convenceu.
Isto é uma esquizofrenia processual. Esquizofrenia é uma bipolaridade. O Ministério Público não sabe o que é. Se justifica por um troço. É? Você tem toda a razão. Sabe qual é o problema? É porque a jurisprudência entende que a unidade e indivisibilidade não afeta a liberdade funcional de cada um. É uma loucura. Não se preocupe que você está totalmente certa. Não tem nem o que dizer, porque é um absurdo. Mas é possível. Gente, e vocês entenderam a cabeça do processualista? Assim, ele disse, eu sei que está errado. Porque aos olhos de qualquer processualista, isso é completamente absurdo. Porque faltaria, se você for processualista, diz assim, eu sei onde é que está o erro. É que falta sucumbência. O Ministério Público não foi sucumbente. E a sucumbência à lesividade é um dos pressupostos recursais. Sem sucumbência não tem recurso. Aí vem o STJ e diz assim, tem sucumbência, porque a sucumbência do Ministério Público é pessoal e não institucional. Basta eu dizer que eu discordo que eu sou sucumbente, não é lindo? Isso é zero. Porque o interesse recursal é da instituição, né? Não é da pessoa, porque o recurso é feito em nome do Ministério Público. Vai entender? Aí, pronto, esqueci seu nome. Diana agora complementou a esquizofrenia do Ministério Público. Vê se é esquizofrênico. Um promotor diz que é improcedente, o juiz julga improcedente, que o promotor diz que é para ser improcedente. Aí o juiz diz assim, acolho a manifestação do Ministério Público e julga improcedente. Aí vem o outro, mas eu recorro. A Diana lembrou, aí sobe, vai ouvir um procurador de justiça no segundo grau, que pode dizer uma coisa totalmente diferente. Diferente de todo mundo. Aí, Diana, G com G. Então, Diana, para terminar a loucura de vez, aí tem recurso especial, vai ouvir agora o subprocurador-geral da República, que diz outra coisa. Este é o Ministério Público. O mais grave, assim, você fala assim, porque para mim, resolveria, sabe como? Só é você colocar a unidade e indivisibilidade na frente da independência funcional. Se você inverter a lógica, resolve o problema, porque aí você tem o Ministério Público. O Ministério Público entrou com ação penal, o Ministério Público sustentou a acusação, aí o juiz absolveu, o procurador de justiça continua sustentando a acusação, aí passa até lógica. Esse é o Ministério Público. Agora é assim, ação penal, aí o juiz absolve, o cara, recurso, aí vem o procurador, isso é um absurdo esse recurso, é claro que o juiz está certo. Isso é o Ministério Público. Qual deles é o certo no meio de tudo isso? Porque processualmente, de fato, é muito difícil. Mas é por isso que dispensam-se dois. Porque um só consegue fazer a maluquice. Dois, aí já é muita loucura para um processo só, Alexandre. Bom, e esse para mim é o grande problema. Eu disse no nosso encontro anterior que se você disser assim, escolha um tópico só para a gente falar, o tópico seria este. Para mim, este é o grande ponto do processo de curatela. A ação de curatela tem na sentença o seu momento apoteótico. Apoteótico. Como é seu nome? Alegações finais. Bom, o juiz pode até fazê-lo. Agora, o juiz corre o enorme risco de ter de reabrir a instrução. Porque se ele for ouvido só depois, como ele tem o direito de requerer a produção de prova, ele pode dizer, olha, eu quero a repetição desse ato. Porque, um exemplo, eu quero nomear um assistente técnico. Só para dar um exemplo, sim.
Então, o juiz corre riscos. Agora, se você disser assim, e eu vim depois, não necessariamente vai haver prejuízo. Lembre do artigo, Mariana, 277. Anote esse artigo depois para você conferir. Ele diz que em qualquer processo, isso vale para a curatela, só haverá nulidade se houver prejuízo. Então, se você chega depois no processo, mas o juiz lhe garante ampla participação, por mais que a sua intimação tivesse de ter ocorrido antes, não vai haver nulidade, necessariamente. Mas o correto, ele tem que lhe intimar logo depois do prazo, quando não teve a constituição de advogado, e posteriormente para você se manifestar em nível de alegações finais. Dizer, olha, agora terminou, tá aqui, daqui a sentença e pronto. Qual é a sua manifestação final, né? Bom, mas a sentença é o grande momento. E o novo CPC e o EPD, os dois dizem a mesma coisa. A mesma coisa. Olha bem, essa sentença, comigo aqui agora, vai. Gente, olha, por favor, acompanhe nessa ordem. A sentença vai, 1, declarar a incapacidade, declarar não, vou usar, é porque declarar, enfim, eu vou usar a palavra correta. A sentença vai constituir a incapacidade relativa. É uma sentença constitutiva, não é declaratória. Então o juiz vai dizer, decreto a incapacidade relativa. Nunca esqueça, toda incapacidade na curatela é relativa. Por quê? Porque só existe uma hipótese de incapacidade absoluta. É o menor de 16 anos. É um critério objetivo, etário. Toda e qualquer sentença decreta a incapacidade relativa. Bom, e quem é que pode ser incapaz? 4 pessoas. Uma está fora da curatela, que é o menor entre 16 e 18. Porque, na verdade, esse critério também é objetivo, etário. Quem pode ser relativamente incapaz por sentença, pródigo, e por favor, sempre seja muito generoso com o pródigo. Seja. Eu dou minha palavra do coração, da minha alma, que eu não estou exagerando, nem estou brincando. Gente, eu acho que é muito, muito, muito cruel, é a palavra, com alguém você ser interditado por prodigalidade, porque o dinheiro é seu. O dinheiro é seu, da sua família não. O Instituto, era isso que eu queria lhe dizer. Era isso que eu queria lhe dizer. O Instituto que protege a família é a legítima. Ninguém pode dispor a título gratuito, testamento e doação, mais do que a metade. Porque pressupõe-se que você vai desguarnecer o seu núcleo familiar. Eu acho que estou tranquilo com a legítima. Agora, eu estou falando não da legítima, eu estou falando de pessoa que gasta consigo. Consigo, é dele o dinheiro. Mas que filho que passa por quê? Não. Se o filho passar necessidade, esse filho pode entrar com ação de alimentos, independente da idade. Se esse filho não passa necessidade, ele não precisa de subsistência, o que esse filho está esperando é herança. E aí o pai pode dizer, eu vou gastar meu dinheiro todo. Vai sobrar nada, 1 centavo. 1 centavo. Toda vez que eu falo disso, eu lembro do meu pai. Porque o meu pai é um pirigueto, assim. Meu pai tem 80 anos e tal. E o meu pai, assim, a cabeça dele, meu pai foi padre e tal. A cabeça do meu pai é de que ele tem que guardar dinheiro. Eu não sei para quê. Porque ele tem 80 anos, meus irmãos, a gente não precisa. Mas, sinceramente, porque entre o meu pai ficar guardando dinheiro e ele ficar feliz aí, gastando o dinheiro dele com os contatinhos, tá de boa. Pode gastar todo o dinheiro. Porque eu prefiro que meu pai seja feliz. Meu pai tem 80 e poucos anos, por que eu vou ficar esperando? Eu quero que ele gaste mesmo. Eu quero que ele seja feliz. Eu quero meu pai vivo, feliz, alegre. Eu não quero o dinheiro do meu pai. Não quero. Então, olha, observando por isso, ele pode gastar? Pode. E outra coisa, cada um de vocês aqui, não tem, porque assim, mesmo que tenha alguém aqui que seja mais gastador, mais perdulário, outro que seja mais econômico, beleza. Mas cada um de nós, não tem uma coisa que a gente gasta o dinheiro porque gosta? Tem uma coisa que você gosta mais? Gosta. Isso aqui eu gosto. Por exemplo, eu não sou mulher, então, o parâmetro para mim, o parâmetro de olhar numa loja
uma bolsa assim, quando eu tenho que comprar um presente, que eu olho para uma bolsa, R$2.000, gente, para mim aquilo ali é uma insanidade. Ali é digno de curatela por prodigalidade. Agora ela mudou de opinião. Uma bolsa de R$2.000 não é mais digno de prodigalidade. Não. Eu não lhe perguntei quantos anos dura a bolsa. Eu falei... O que eu quero lhe mostrar é a relatividade do que é... Entendam, olha como é difícil chamar alguém de pródigo. Porque, para mim, quem gasta R$2.000, R$3.000 numa bolsa, a mim, Cristiano, é pródigo. Quer outro? Eu não gosto de carro. Eu não curto carro, eu detesto dirigir. Eu tenho um amigo que tem um carro que vale, sei lá, 300 mil e não tem onde morar. Aí eu falei para ele outro dia, você mora de aluguel e tem um carro assim, por que você não vende? Financia o resto? Ele falou, não, porque dirigir esse carro me dá prazer. Ele me disse, eu curto, eu olho para o carro, eu fico feliz. Ele falou, só falta abraçar o carro. Ele me disse. Aí ele me disse, quando eu estou dirigindo, eu estou alegre, estou realizado, eu gosto. Para ele, é mais feliz ter um carro do que ter um lugar onde morar. Pronto, eu vou chamar ele de pródigo. Agora, eu não dou R$300.000 no carro. Não dou. Não tenho, e também não dou na sua bolsa. Não dou. É por isso que eu quero dizer. Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso, né? Assim, de como a gente pode estar sendo cruel, a palavra foi maravilhosa, chamando alguém de pródigo. Porque a gente não necessariamente porque essa pessoa está gastando dinheiro, é porque ela perdeu a razão. Ao contrário, né? Tem gente que gasta dinheiro com muita razão. Pronto. Se ele não violou, perfeito. E esse é o limite. Esse é o limite. Janaína foi... Livro não é gasto. Livro é investimento. Eu tenho um monte de livro lacrado que eu comprei para ler um dia. Olhe bem a diferença. Boa ideia. Então, bolsa de R$2.000. Vamos, olha. Sem dúvida. Olha, o Brasil é um dos poucos países do mundo, são muito poucos. Nós somos, aqui na América do Sul só somos nós e o Peru. Na Sul-América só nós e o Peru. Na Europa, a Alemanha. E os outros países da Europa continental e os outros países da América do Sul, eles não adotam esse nosso sistema de que eu posso gastar, mas não posso doar. O sistema deles é assim, eu posso gastar, isso aí não tem dúvida, e doar eu posso um pouco mais. Por exemplo, na Argentina, o Código Civil da Argentina é bem novinho, é de 1/3, não é de metade, então já é menos. Mas além de ser menos, é assim, eu não posso doar mais do que 1/3 genericamente, mas se eu indicar um motivo, eu posso. Então, por exemplo, eu tenho um filho com deficiência, então eu posso dizer, para esse meu filho com deficiência, eu vou dedicar mais herança do que para os outros. E aí eu posso distribuir como eu quiser. E eu posso fazer doação para uma pessoa, um exemplo, a enfermeira que cuida de mim. Eles só exigem a motivação. A Argentina, que é o modelo espanhol. Agora, já tem Estados Unidos, México, América do Norte, Inglaterra, que não tem mais limitação nenhuma. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. É claro, o que eu quero lhe dizer, você consegue enxergar, vocês todos conseguem enxergar que isto, até Célia, pela nossa conversa maravilhosa, vocês conseguem todos enxergar que isso é uma questão muito mais cultural do que jurídica? Ela não é jurídica. É uma opção legislativa decorrente de um valor cultural. E por que o nosso é maior do mundo? A nossa limitação é maior do mundo? Somos católicos, esqueceram. A cultura da igreja de guardar dinheiro. O nosso valor é pecado gastar.
É pecado gastar muito, é pecado ter uma bolsa de R$2.000, Célia. Então... É cultural, não é... Então, eu estou lhe explicando, só para você saber que como ela é cultural, é natural que uma sociedade varie para outra, né? Outra coisa, gente, assim, ó, olha a prova de quanto nós somos ainda ligados ao valor católico. Tem um projeto de lei no Congresso para criar um código de família e um código de sucessões. Aí, assim, o código de família vem novo. Todas as maluquices de família estão lá. Tudo que você imaginar. Multiparentalidade, indenização, tudo que você imaginar de novidade de família, tá lá. Aí vem o código de sucessões, mais velho do que o código 16. Mas entendeu? Porque de sucessões é o quê, gente? É dinheiro, ninguém não quer novidade nenhuma. Sucessões fica, então, olhe bem, um código de sucessões datado de 2017. Você imaginaria o quê? Tudo novo. Os novos países estão o quê? Flexibilizando a limitação. Tudo bem que a gente não chegasse no limite do México, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de dizer não vai ter legítima. Não vai ter limitação. Que eu acho que daqui a 20, 30 anos vai chegar nisso. Mas enquanto não chega, não é ainda a hora. Mas vamos diminuir um pouquinho, né? 1/3, faz que nem a Argentina, 1/3 motivado. Nada, tudo igual, sabe? Assim, é horrível. O que eu quero dizer assim, não há nem movimento no sentido de alterar esse panorama, provando que é uma questão cultural. Cultural. Essa é a limitação. Agora, olha, tem um livro, eu acho que alguns devem ter. Esse livro, infelizmente, ele não está atualizado. Vocês só vão achar ou na internet para comprar naqueles sebos eletrônicos, né? Se tiver caro, não compre, porque exatamente ele é antigo, mas é o melhor livro no Brasil sobre prodigalidade. É de uma moça do Ministério Público do Rio. Ela chama Célia Abreu Barbosa, ou Barbosa Abreu, não sei que ordem. Célia Barbosa Abreu Barbosa, o nome do livro é Curatela. Curatela Civil, editora Lumen Juris. Esse livro ela aborda, eu nunca vi uma leitura tão maravilhosa sobre a prodigalidade. Ela fala muito bem que a prodigalidade é uma questão que deve ser vista, você falou tudo, pelo ângulo da pessoa e não da família. Então o pródigo é aquele que pode comprometer a si, mas não necessariamente aquela pessoa perdulária. Que eu quero dizer, nem todo perdulário necessariamente é pródigo. Até porque nós teríamos que curatelar muitas pessoas próximas a nós. Né? Então, porque tem muita gente que é perdulário, né? Enfim, gastador, né? Ou descontrolado, enfim, outras questões. Bom, então, primeiro é o pródigo, depois é o ébrio habitual ou viciado em tóxico. Nesse caso, é lembrar que a embriaguez e a toxicomania são a embriaguez e a toxicomania patológicas. É a pessoa que ficou doente. Não é o cara que bebeu demais, saiu dirigindo o carro e disse, agora eu não vou pagar o prejuízo não, porque eu era incapaz naquele momento. Naquele momento eu era totalmente incapaz, não vou pagar nada. Não é esse cara, não é esse ébrio. E o terceiro, aí que nos interessa, aquele que não puder exprimir vontade, seja por causa transitória, seja por causa definitiva. Quem não pode exprimir vontade vai ser relativamente incapaz. Então, o juiz vai dizer... A pessoa é relativamente incapaz porque ela não pode exprimir vontade. Não esquecer o artigo 11 da Convenção de Nova York, que é aquela convenção que deu vazão ao EPD. O artigo 11 diz, uma pessoa com deficiência só pode ser curatelada nas mesmas hipóteses das pessoas sem deficiência. Ou seja, o fato de alguém ter deficiência, por si só, não gera curatela. Você consegue imaginar comigo um exemplo melhor do que síndrome de Down? Síndrome de Down. A pessoa pode exprimir vontade? Pode ou não? Vai ser curatelado? Não. Eu recebi no WhatsApp aí do grupo lá do IBDFAN, daquele grupo de deficiência. Era bom até depois você me passa que eu peço para eles incluírem quem de vocês trabalhar aqui com deficiência para participar desse grupo. É o grupo nacional do IBDFAN, que fala só de pessoa com deficiência, esse grupo. Eles passaram essa semana uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas, um desembargador dizendo assim, mas é uma pessoa com deficiência, não é justo não curatelá-la. Ele conseguiu inverter. Não é justo curatelá-la.
O fato de alguém ter deficiência não lhe retira. Eu lembro sempre do Drummond, que diz assim: o ser humano é especial pelo simples fato de ser humano. E aí, o fato de alguém ter alguma deficiência física, mental, intelectual, sensorial, é o artigo 2º do EPD, não induz ela a necessariamente ser incapaz. Uma pessoa com deficiência só vai ser incapaz nas mesmas hipóteses das pessoas sem deficiência. Então, quando não puder exprimir vontade. Então, é por isso que na sentença de curatela, o juiz decreta a incapacidade relativa, nomeia curador, lembrando que aquelas perguntinhas obrigatórias é para aqui. É porque ele vai ter que dizer porque ele não nomeou o curador que o curatelando queria, ou porque nomeou. Na sequência, ele vai indicar a extensão de poderes e a especificação dos atos. Claro que eu e vocês já passamos por uma curatela, todos nós, em que você olhava para a pessoa não sabia nada. Não sabe que dia é hoje, não sabe o nome. Eu já vi uma pessoa curatela e a pessoa, a mãe que estava assim do lado me disse, ela quando ela acorda assim, de manhã, né, depois do sono, ela fica na dúvida se ela está viva ou morta. Ela não sabe se está viva ou morta. Essa pessoa, ela vai para o regime de curatela. Aí você diz assim, mas ela não vai ser absolutamente incapaz? Não. Ela vai ser relativamente. E onde está o problema? O problema não está em vocês. Todos vocês agora vão fazer terapia de grupo comigo. O problema está no direito romano. Em Roma, fez-se um paralelo que se manteve até hoje. Uma relação implicacional. Incapacidade absoluta, representação. Incapacidade relativa, assistência. Não foi assim que você aprendeu? Acabou. Isto agora só vale para o critério etário. Só menor de 16, representação. Entre 16 e 18, assistência. Mas para a sentença de curatela, não vale mais. Agora o juiz decreta a incapacidade relativa. Nomeia o curador e o juiz indica a extensão de poderes. Então nós podemos ter um curador com extensão de poderes de representante ou um curador com extensão de poderes de assistente. Quem dirá? O juiz na sentença. Caberá ao juiz, na sentença, indicar a extensão de poderes do curador e, veja ali, a especificação dos atos. Então ele vai dizer, esta pessoa não pode tais e tais e tais atos. Mas Cristiano, o juiz não diz. O juiz não disse. Tudo bem. Aí você presume que estão curatelados todos os atos. Todos os atos, por favor, dever de casa, viu? E não pode fugir do dever de casa. Artigo 85 do EPD. Artigo 85 do EPD. É o seu dever de casa. E está escrito para você não esquecer mais nunca. Tatue na memória. A curatela só gera poderes patrimoniais e negociais para o curador. Só patrimoniais e negociais. Então, se o juiz não especificar os atos, a presunção é de que todos os atos estão curatelados. Todos os atos e negociais. Só, artigo 85 da EPD. Aí dizer, Cristiano, sobraram quais? Os atos existenciais. E o parágrafo único desse artigo 85, porque assim, o jurista é teimoso, vocês já perceberam? Vocês nunca viram que jurista é teimoso, não? Você fala uma coisa para a pessoa, prova, mas a pessoa continua teimando. Aqui no Brasil tem um exemplo sensacional, súmula vinculante 25. Súmula vinculante 25. Não cabe prisão civil do infiel depositário. Os juízes continuavam prendendo o infiel depositário judicial. E diziam assim, a súmula vinculante diz, não cabe a prisão civil do infiel depositário. Eu interpreto que ele falou do infiel depositário contratual. Só que esse aqui é um depositário judicial, foi eu que nomeei, esse eu prendo. Aí o STJ editou a súmula 419. Não cabe a prisão civil do infiel depositário judicial. Precisava da súmula 419? Aí se você ler a súmula vinculante 25, você treme de medo dos juízes. Não, a súmula vinculante 25, a redação completa é assim. Não cabe a prisão civil do infiel depositário, vírgula, qualquer que seja a modalidade de depósito. Ou seja, a súmula vinculante bastava. Comigo? E rios de tinta se derramaram para forçar o STJ a editar outra súmula. Porque o jurista é teimoso.
Então, artigo 85 do EPD. Só serão curatelados os atos patrimoniais e negociais. Parágrafo 1º. Não serão curatelados os atos existenciais. Precisava? Por exemplo, olhe como ele foi didático. Por exemplo, o direito ao voto, o direito à família, o direito à sexualidade, o direito ao próprio corpo. Estes direitos são existenciais ou patrimoniais? Então, eles não estão alcançados pela curatela. Casamento, não, é existencial. Pode casar. Qualquer pessoa pode casar e divorciar, independente do curador. Aliás, é assim, jurista, eu sei que você vai fazer besteira. Eu sei. Artigo 1551. Nenhum casamento será inválido quando um dos contraentes for pessoa com deficiência. Precisava? Porque estava no 85, né? Mas aí, assim, ele disse no 85, repetiu no parágrafo único e foi lá no 1551. Nenhum casamento será decretado inválido se celebrado por pessoa quando um dos nubentes for pessoa com deficiência. A ideia é, casamento é ato existencial. Agora tem o plano do regime de bens. O regime de bens fica no regime genérico, que é a comunhão parcial. Até porque, gente, se você quiser impor a ele o regime de separação, você pode estar prejudicando essa pessoa, ao invés de ajudando, viu? Então, deixa lá no regime de comunhão parcial. Agora, não pode mudar. Para mudar o regime, precisa de autorização judicial. Para mudar o regime, lógico. Mas o ato é existencial. O casamento é fundamentalmente existencial. Bom, agora, eu sei que cada um de vocês aqui vai me lembrar de uma coisa. Cristiano, eu vou contar esse caso meu da curatela em Feira de Santana. Bem antes do EPD, isso aí em 2004, 2005. Uma moça chega lá, uma senhora, diz assim, olha, essa aqui é minha filha. A minha tinha 20 e poucos anos. E uma menina assim, bonita fisicamente, visivelmente ela tinha alguma perturbação assim, pela forma que ela falava, que ela olhava. E a mãe diz assim para mim, olha, ela tem uma compulsão psicológica e ela sai do eixo e acabou. Tudo bem. E aí a mãe me explica. E essa compulsão dela, essa perturbação psicológica, tira ela e ela passa a fazer coisas assim, sai andando quilômetros sem parar, Forrest Gump, assim, então tudo bem. E um dos efeitos era que, durante o surto, ela tinha compulsão sexual. Laudo, tal, o Ministério Público entrou com ação de curatela. Entramos com ação de curatela, tudo certo, fez a instrução, o juiz decreta a curatela e nomeia a mãe curadora. O tempo passa, transitou em julgado, tá tudo certo, ela está com o laudo dela. Aí o tempo passa e o médico psiquiatra que acompanha a filha diz à mãe assim, ó, a sexualidade dela fica muito aflorada no surto. E aí vai correr o risco dela terminar engravidando, o que vai ser muito ruim para o tratamento dela. E aí, então, diz assim a mãe, sabe o que é bom a senhora falar? Procura um ginecologista e obstetra e esteriliza ela. Entenderam a história, não? Esteriliza, porque aí não corre o risco dela engravidar. Todos entenderam a história? Aí a mãe vai lá com a filha. Aí chega lá no médico e diz, eu trouxe aqui minha filha, artigo tal, tem uma lei aqui, é uma lei de 96, 92, 96, eu acho. Aí tem uma lei, tá na fala da lei, o médico mandou tudo bonitinho, aí o médico olha pra ela e faz, chama essa filha aí. Aí chamou a menina, só que a menina tava no surto. O médico não conseguiu se comunicar com ela. Aí a mãe disse, espera aí, doutor, não tem problema não. Laudo, o termo de curatela, está aqui, eu sou a curadora dela, eu declaro e assino. O médico, de jeito nenhum. Não. Não é o seu aparelho reprodutor que eu vou tirar, é o dela. Quem tem que concordar é ela. Já que ela está sob curatela, a senhora vai ter que pedir autorização ao juiz. Aí vai lá ela de volta no meu gabinete. Diz, doutor, o médico disse que o seu laudo, que o seu atestado, que o seu termo não vale nada, que não sei o quê, que quem manda é ele. Eu, minha senhora, quem manda é ele mesmo. Não é assim, chega lá, não vale nada, escolha. Só que eu entendi tudo que o médico falou. O médico estava 100% certo. E esse médico antecedeu o que aconteceu agora. Porque agora a curatela não dá a ninguém, a nenhum curador, o direito de dispor da existência. Agora, voltemos para o caso da menina. Essa menina,
ela eventualmente pode precisar desta esterilização? Uma pessoa sob curatela, eventualmente pode precisar praticar um ato existencial que ela não consiga por conta da sua situação? Pode, não pode? Mas e eu faço o quê? Tem que requerer decisão judicial. O que é que eu fiz lá? Sabe qual é que chama? Pronto. O nome disso é alvará judicial. Jurisdição voluntária. Então o que você vai fazer é, você vai requerer um alvará judicial. Vai produzir prova, o juiz vai julgar e autorizar o ato. O juiz vai autorizar o ato, não é o curador que vai praticar. Perceberam a diferença? Porque aquele ato é existencial. Então, não necessariamente. Porque a depender das organizações judiciárias locais, podem ser inclusive competências distintas. Porque em alguns lugares, lembre, Mariana, a competência de curatela não é da vara de família. Às vezes, a depender da organização judiciária do Estado. Então, não necessariamente será até o juiz competente. Perceberam? Gente, a melhor parte agora. Tudo isso é jurisdição voluntária. Então, se você não lembra, eu quero lhe lembrar do artigo 723, que diz que nos procedimentos de jurisdição voluntária, 723, o juiz pode decidir por equidade. Comentei isso no nosso outro encontro. Agora, se é jurisdição voluntária e o juiz pode decidir por equidade, nada impede que nos casos em que você percebe que aquela pessoa curatelanda não pode praticar um ato existencial, você já acumule o pedido na inicial. Cumulação de pedidos. Eu quero a curatela e eu quero também um alvará para que a pessoa pratique tal ato existencial. Perceba, na sentença o juiz vai ter que julgar os dois pedidos, porque se ele julgar um só, o outro foi omisso, já que, repito, os poderes da curatela não autorizam a prática dos atos existenciais. Então, se você já percebe na inicial, faça isso. Outro problema agora eleitoral, é que muitas vezes você olha para aquela pessoa e diz, a pessoa não tem condição de votar. A pessoa não tem condição de sair da cama. Vai lá. Então, o juiz da curatela, já pode mandar um ofício para o TRE? Não! Não é efeito da curatela a perda dos direitos políticos. Não é. E ele tem que fazer o quê? Eu acho que eu coloquei aqui essa decisão. Olha para aqui. Não coloquei, infelizmente, mas eu tenho e me comprometo a passar na próxima aula. É uma decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul que corrigiu esse erro. O juiz não pode oficiar o TRE. Ele é obrigado a oficiar ao Ministério Público Eleitoral, para que o Ministério Público Eleitoral abra um procedimento, inicie um procedimento para que a pessoa sofra a suspensão dos direitos políticos. Até porque ela vai ser citada, não para curatela, ela vai ser citada para o pedido de suspensão dos direitos políticos. E quem vai julgar não é o juiz de família, é o juiz eleitoral. Então, o Tribunal do Rio Grande do Sul diz, não é efeito da curatela a supressão de direitos políticos. E o juiz de família oficia ao Ministério Público Eleitoral, comunicando que aquela pessoa não tem condições de votar, para que seja instaurado um procedimento próprio, com citação, com direito de defesa, sobre o direito eleitoral. Até porque, gente, tem tanto maluco sendo votado, que um maluco votando não está fazendo diferença nenhuma. Nenhuma. Essa, infelizmente, é a realidade. Bom, outro detalhe importante. Na sentença, o juiz precisa estabelecer um troço chamado projeto terapêutico individualizado. O que é o projeto terapêutico? Ele vai dizer a extensão de poderes do curador, você vai ser assistente, você vai ser representante, quais são os atos curatelados. E aí, o CPC, olhe bem, essa parte é linda, 755, se não me engano, o curador é obrigado a realizar assistência terapêutica no curatelando, para tentar recuperar a plena capacidade. Vocês estão lembrados agora que o curador é obrigado a prestar conta de 2 em 2 anos? Então, nada impede que o MP ou a Defensoria requeira não a prestação de contas do patrimônio, porque às vezes ele é um bom gestor, mas a prestação de contas dos atos terapêuticos. Por quê? A sua pergunta, viu que eu não esqueci?
Porque é possível, plenamente possível, uma substituição de curador, não porque o curador seja ímprobo, mas porque ele não realiza os atos terapêuticos, que são igualmente importantes. Igualmente importantes. Eu quero lhes dizer, essa extensão de poderes do curador deve se dar. Sério, isso é muito bacana porque a gente conversou aqui. Olha como é que às vezes a gente fala assim, a gente fala de brincadeira, mas a gente consegue achar coisas importantíssimas no diálogo. Daquela minha conversa dela com você, eu vou lhe contar uma história de uma moça aqui de Salvador. Essa moça era muito rica, era aquela jornalista, colunista social, Gilca Maria. Ela está sendo curatelada. São 2 filhos, um homem e uma mulher. Um homem é um professor de economia e tal. Qual o problema todo da curatela dela? Ela já está no regime de curatela, ela ficou realmente sem condições de exprimir vontade. Mas ela está viva, ela anda. E o curador é o filho. O filho é um professor de economia, um homem honesto, aparentemente probo, tudo de bom pro cara. E está lá cuidando da mãe e tal. Só tem uma coisa, ele é professor de economia. Ele sabe cuidar de dinheiro, sabe? Só que a vida inteira, ela foi uma pessoa gastadora. E aí o exemplo que eu vou dar para vocês agora mostra, olha bem como era a vida dela e a vida do filho agora. Todos os anos ela ia passar o Natal na Europa, num lugar que ela adora, Paris. E ela sempre foi de primeira classe. Sempre. Ela juntava o dinheiro, comprava passagem para Paris de primeira classe e ia passar o Natal. Primeira classe é 3 vezes o valor da classe. 3 vezes. Aí agora, o filho dela é o curador. Tem que mandar ela com a cuidadora. Cuidadora, porque ela não pode mais ir sozinha. E aí o filho diz, tá caro, né? Que agora são... O filho começou a comprar pela ida econômica. Todos entenderam a história? Porque ainda tem a cuidadora, tá lembrado, né? A irmã dele disse, é um absurdo. Se a vida inteira ela gastou o dinheiro dela como ela queria, não é você que vai mudar o padrão dela. E a filha dela ajuiza um pedido de substituição, dizendo, não é que ele seja ímprobo. Ao contrário, né? O problema é que eu acho que a minha mãe tem o direito de ser curatelada no padrão de vida que ela queria ter. Pronto. Eu também. E o que eu quero lhe dizer é que o curador deve, ao máximo, realizar os atos que o curatelando fazia antes. Ao máximo. Se aquela pessoa era econômica, guarda o dinheiro. Se aquela pessoa era gastadora, gaste do jeito que ela fazia. É o dinheiro dela, porque é a extensão da vontade dela. É uma extensão volitiva. Volitiva. Eu estou contando esse caso da Gilca Maria porque ele é muito curioso, muito interessante. Na edição nova do meu livro, claro que sem contar o nome dela, eu conto a história e falo exatamente dessa situação. Então, eu quero lhe chamar a atenção. E como eu quero terminar respondendo a sua pergunta, vamos lá. Então, vocês acabam de perceber que esta sentença, ela vai fazer coisa julgada material, ela vai transitar em julgado, não é que ela faça coisa julgada formal, ela vai transitar. Mas só que essa sentença, ela se submete a uma cláusula que todo mundo conhece, chamada rebus sic stantibus. Então, significa, a qualquer momento, as coisas podem mudar, as coisas podem se alterar. Por isso que cabe substituição ou levantamento de curatela. A substituição de curatela pode se dar, os dois podem se dar nos próprios autos ou em autos apartados. Então, o pedido pode ser feito dentro dos autos ou em autos apartados, tanto de substituição quanto de levantamento. Os dois. Lembre, inclusive, que é jurisdição voluntária, equidade. Então, a gente tem um caminho de flexibilização procedimental. Onde é que está o problema agora? Substituição. Eu tenho que dizer o motivo pelo qual o curador não pode continuar. Exemplo, ele foi preso. Morreu. Foi preso. Se mudou de cidade. Esses são motivos que geram uma substituição. Substitui e o novo continua. Uma doença incapacitante, pronto. Agora, levantamento não. Levantamento é uma nova ação. Tem natureza de ação. Ação.
Ação de levantamento de curatela, que pode ser ajuizada por ele mesmo, o incapaz, pelo MP, ou pelo curador. Então, ele, o curador, o MP, os familiares, ação de curatela, de levantamento de curatela. Você vê, então, Cristiano, vamos começar a falar da ação tudo de novo? Não. O procedimento de levantamento da curatela é o mesmo procedimento da curatela. Então, vamos lá? Vai ter entrevista? Vai. Vai ter perícia obrigatória? Ah, perfeito. Gente, gostei. Eu gostei demais do que você falou agora, Janete. É o desfazimento do que foi feito. Para desfazer o que foi feito, é preciso repetir o ato. Repete a entrevista, repete a perícia, sentença. Então, é tudo de volta no sentido oposto. Para desfazer o que foi feito. Então, se a sentença de curatela é constitutiva, a sentença de levantamento é desconstitutiva. Desconstitutiva. E óbvio, vamos de novo. Vai precisar da intervenção do MP como fiscal. Massa. Vai precisar do curador especial? Também. Chama o curador para ser ouvido. Ele vai ter que ser ouvido porque ele pode dizer alguma coisa. Eu não sei o que é. Mas tem alguma coisa que ele pode querer dizer? Pode. E outra coisa, vamos pensar assim. O desfazimento não se confunde com a substituição. Porque na substituição, todos os parâmetros da sentença se mantêm. Todos. O projeto terapêutico é mantido. Somente se modifica a pessoa do curador. Tem que fazer. A de substituição? De jeito, não substituição não. Substituição não. É porque, agora, eu entendo o quadro do juiz. É porque tem um artigo, eu entendo o quadro do juiz. Eu não requeriria. Substituição, sim. É porque também tem muita coisa pra você fazer, né? Tá bom, substitui, beleza. Agora, eu entendi o quadro do juiz. Tem um artigo no CPC que diz assim, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo, determinar nova perícia, para que, se ele perceber que a pessoa cessou, encaminhar para o MP ou para a defensoria ajuizar o levantamento. Então, ele pode, eu estou hipoteticamente dizendo, pode ser assim, já tem muito tempo, eu vou só periciar essa pessoa de novo para saber se ela já não está recuperada. Agora, quer dizer assim, e se ele tiver, ele pode pegar a canetona e meter, estou levantando. Não. Você agora comunica ao MP ou à defensoria para entrar com a ação. Ele não pode levantar a curatela sem processo, porque o levantamento é ação. Se o levantamento é ação de curatela, de uma ação, ele não pode prestar jurisdição de ofício. Artigo 2º. Ele tem que comunicar quem tem legitimidade para requerer. Agora, o problema todo vem o laudo, diz que a pessoa está boa, ele pega a sentença, estou levantando a curatela. Gente, ele não... Quem tem que recorrer diretamente? O curador. O curador vai ter que recorrer para dizer assim, eu só vou cessar os meus poderes por sentença. Você não pode, porque eu não fui ouvido. Não teve uma perícia no processo, essa perícia é em outro processo. Não cabe, então. Teria que ter uma ação de levantamento. É o artigo 756. 756 do CPC, que fala da ação de levantamento de curatela. Eu só quero lhes dizer assim, olha, mudou tanta coisa, né? Mudou tudo. O que mais mudou é a lógica da incapacidade. É a lógica, porque antes a gente achava que todos esses vulneráveis, os coitadinhos, que todos eles tinham na curatela um momento agradável. Eu vou protegê-lo, coloco na curatela. A ideia agora é, eu só mando para a curatela quem não pode exprimir vontade. Quem pode exprimir vontade não vai para a curatela, vai para TDA. Tomada de decisão apoiada. Então, TDA é assim, é o down. Ele pode exprimir vontade, mas ele pode precisar de algum nível de proteção. Essa proteção vai pela TDA. Mas assim, a TDA faz o quê, Cristiano? Na TDA, o juiz nomeia 2 apoiadores que vão acompanhar a vida dessa pessoa. Esses apoiadores vão, o nome está falando, apoiar. Ou seja, esses apoiadores são 2 espécies de cuidadores jurídicos. Cuidadores jurídicos, para acompanhar os atos. Então, um exemplo, síndrome de Down, o pai e a mãe. Aí o pai e a mãe vão fiscalizar os contratos que a pessoa celebra, a vida jurídica da pessoa. Esses são os cuidadores jurídicos, que são os apoiadores. Bom, e eu posso, então, ter um pedido feito de curatela,
e eu me manifesto lá na curadoria. A ação é de curatela. Eu posso me manifestar por uma decretação de TDA? Pode. Quem pode o mais, pode o menos. E outra, não esqueça nunca, tudo isso é jurisdição voluntária. Então, tudo isso permite uma equidade procedimental. Então, tudo isso é jurisdição. Bom, eu quero lhes dizer agora, eu tenho sustentado que a natureza jurídica da TDA não se confunde com a natureza jurídica da curatela. Explico. A curatela é assistencial, está no código, Instituto Assistencial, curatela. A TDA é um controle de legitimação. Vou explicar o que é legitimação. Alguém aqui é casado? Casado não é união estável, é casamento. Casamento no papel... Como é o nome do seu marido? André. Regime de comunhão. Não é isso? Não é isso? Pronto. Então, se você quiser vender um imóvel, você é capaz, você tem mais de 18 anos, está no gozo da sua faculdade mental, você é uma pessoa capaz. Você pode vender um imóvel? Eu quero comprar. Você quer me vender? Posso? Só eu e você? Por que não? Porque fica faltando o quê? O consentimento do seu cônjuge, não é isso? Esse consentimento do cônjuge chama-se legitimação. É um requisito específico para a prática de um ato específico. Quem deu esse nome, inclusive, para o nosso orgulho, é aquele que o busto está ali do outro lado, Orlando Gomes. Orlando Gomes foi um cara genial no mundo que sacou que isso aí era um requisito específico e deu a ele o nome de legitimação. Legitimação é toda vez que uma pessoa capaz precisa de um requisito específico para praticar certos atos. A TDA é um requisito específico para que aquela pessoa com deficiência, que pode exprimir vontade, e se ela pode exprimir vontade, ela está fora do regime da curatela, para que ela seja protegida. Qual é o requisito específico? A participação dos apoiadores. A participação dos apoiadores surge como um requisito específico, entenda-se, legitimação, para a prática de atos por pessoas com TDA, em regime de TDA. Então, a TDA, ela é o requisito para que aquela pessoa acesse determinados atos jurídicos. Gosto demais dessa novidade da TDA, eu acho que ela revolucionou a ideia, e olha, não fica com pena de ninguém, pelo amor de Deus. A pessoa está doente, está isso, está aquilo, ela pode exprimir vontade? Não dê curatela nela. Não, é TDA. E na TDA todos os problemas vão se resolver. O fato de você não poder vender um imóvel sozinha lhe tira a propriedade do que é seu? Entenda, você continua proprietário, apenas então somente você precisa de um requisito específico para garantir a proteção. No caso do imóvel, a proteção da família. E no caso do incapaz, é a proteção das suas relações sociais. Só isso. Então, TDA é uma medida boa. Infelizmente, a gente não tem ainda muita cultura dela, até porque ela chegou há pouco tempo, né? Então, a gente ainda não está muito habituado a ela. Mas faça as suas leituras e curta a TDA. Bom, no Brasil, deixa eu terminar aqui só dando então as indicações de bibliografia. No Brasil, nós temos hoje 2 estatutos da pessoa com deficiência comentados. Eu tenho a alegria de ser um dos coautores, é o da editora Juspódio, aqui de Salvador. Esse que eu participo com o Rogério Sanches, é da editora Juspódio. O outro é eu esqueci o nome da editora, uma editora não muito conhecida. O nome da coordenadora, são 2 coordenadoras, Joiciane com Y, Menezes, e Heloísa Helena Barbosa. Joiciane Menezes, Heloísa Helena Barbosa. São os 2 EPDs comentados. Os 2. Eu já lhes indico em termos de EPD. São os 2. Ação de curatela, eu falei na semana passada, não conheço obra melhor do que a do Robson Godinho. Ação de curatela é CPC comentado, Código de Processo Civil comentado do Robson Godinho. Ele comenta todos os procedimentos de jurisdição voluntária, inclusive a ação de curatela. Eu estou falando, então, os EPDs comentados, eles são mais genéricos, né? Eles vão ter a parte penal, a parte administrativa. Eu recomendo muito que vocês tenham, porque tem várias áreas de atuação da Defensoria, educação, saúde, tem muita coisa, não só a parte de curatela, o EPD. Mas quem quer ler a curatela, vá no Robson Godinho, você não vai se arrepender. Robson Godinho, CPC comentado. Agora, eu quero indicar um livro. Quem trabalha com curadoria, com curatela, perdão. Quem trabalha com curatela, por favor, compre esse livro. Não tem nada a ver com direito, é um livro escrito por um médico. Eu vou lhe contar como. Naqueles eventos, lá do IBDFAN, do Rio Grande do Sul,
Eu estava voltando no aeroporto de Porto Alegre, e aí a moça assim falou para mim, só chegou muito cedo, porque eu errei o horário do voo, para minha sorte eu errei para antes. Aí eu vou só ficar esperando e tal. Aí eu fiquei lá no aeroporto, encostei e tinha uma livraria. Eu, obviamente, fui comprar livro, alguns eu deixo no plástico, para ler quando eu quiser. Aí, tinha um livro que eu comprei e vim lendo do aeroporto para o avião e li ele quase todo. Nunca esqueci esse livro. Não é de um jurista, é de um médico, lá do Rio Grande do Sul. O nome dele é Diogo Lara. Esse livro é da editora Saraiva. E o nome do livro é Bipolaridade e Temperamento Forte. Eu comprei para minha mãe, na verdade. Metade para minha mãe, metade para minha mulher. Mas bipolaridade e temperamento forte. Gente, é um livro de medicina. Você vai se apaixonar pelo livro nas 10 primeiras páginas. Ele conta que muita gente na história do mundo tinha deficiência mental e que a gente nunca nem percebeu. Porque o conceito de deficiência é um conceito temporal e espacial. E aquilo que num dado momento é tratado como deficiência, no outro já não é. Porque, ordinariamente, para nós, deficiência é o que é diferente do nosso valor. Se você tem um amigo ou uma amiga sua que faz coisas que você não faria, na sua cabeça é assim, você não é doido? Você não é louco? Por quê? Porque isso não é para fazer, isso não é para você fazer. Talvez seja para outra pessoa fazer. Talvez aquilo fique bem em outra pessoa e não fique bem em você. Mas como a gente tem dificuldade de achar o diferente normal, então a gente termina colocando todo mundo no limbo da deficiência. Ele conta no livro que Fred Mercury, Winston Churchill, o ministro da Guerra da Inglaterra, Axl Rose, ele conta um monte de gente famosa que teve diagnóstico de bipolaridade ou de temperamento forte, que é o título do livro. Então ele diz assim, não é incomum você encontrar pessoas famosas, Leonardo da Vinci, que são enquadrados como pessoas com deficiência exclusivamente porque elas não eram iguais à maioria. E aí ele diz, talvez elas não fossem iguais pela genialidade, que talvez seja fronteiriça do que a gente chama de loucura. Então, não deixe de comprar esse livro, porque ele vai refazer. A melhor parte do livro, eu vou terminar aqui fazendo. Como disse, eu comprei no aeroporto, fui lendo, entrei no avião, continuei lendo. Nessa parte, assim, eu acho que as pessoas do meu lado devem ter achado que o louco era eu, porque eu comecei a rir sozinho no avião. Ele disse assim no livro, numa das páginas iniciais, assim, ele disse assim, olha, a população do mundo tem muito mais gente que se enquadre no conceito de loucura do que no conceito de normalidade, no conceito psiquiátrico. Então ele diz assim, ó, aí ele dá o número lá, tantos por cento da população é enquadrada no conceito de bipolar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí diz assim, se você estiver lendo esse livro agora, num lugar público, olhe para o seu lado, tem um bipolar perto de você. Eu estou olhando para vocês e lembrando então do livro, dizer que tem um bipolar ali na minha frente, ou aqui do meu lado, porque o que ele quer dizer é que nós não podemos banalizar o conceito de loucura e sair curatelando as pessoas somente porque elas são diferentes. Vale a pena vocês terem esse livro. Nos vemos daqui a 15 dias, né, depois do carnaval. Bom carnaval a todos.